Eu sou o Di Castro, do Sangue da Cidade, e hoje eu vou mostrar para vocês os recursos desse amplificador, que é o Marshall JVM, assinado pelo Joe Satriani. Bem, eu vou falar hoje do amplificador Marshall, né, o modelo do Joe Satriani. A sigla dele é JVM 410 HJS. Qual é a diferença desse amplificador para aquele Marshall tradicional? Ele é um amplificador que tem 4 válvulas L34 na saída, e as válvulas pré-amplificadoras são as famosas de 12AX7 ou SCC83, que é o padrão europeu, porque esse amplificador ele tem as válvulas pequenininhas, que são pré-amplificadoras, e tem aquelas grandonas de saída. As grandonas de saída é a mesma válvula que usa nos Estados Unidos. Os amplificadores, por exemplo, Fender, usam a nomenclatura 6L6 para as válvulas de saída, que são as grandonas. Se você comprar a mesma válvula na Inglaterra, é a mesma válvula, mas lá chama L34. Tem uma pequena diferença de aterramento, mas eu acho que, na verdade, tu ligar uma no lugar da outra, funciona. Para fazer certo mesmo, num dos dois amplificadores, você vai ter que ligar o aterramento. Mas a válvula é a mesma. E a mesma coisa as pré-amplificadoras, que são as 12AX7, que é o protocolo americano, assim como o 6L6 é o protocolo americano da válvula de saída, né? A válvula pré-amplificadora é 12AX7 nos Estados Unidos e SCC83 na Europa, né? Inglaterra, né? Que é os criadores desse amplificador Marshall. Então eu vou dar uma demonstração rápida. A grande diferença dele para os outros amplificadores Marshall: primeiro, ele é todo valvulado, esse é o topo de linha. Na primeira vez que eu vi esse amplificador nos Estados Unidos, eu vi o preço dele $2.600. Na verdade, eu comprei porque pintou uma oportunidade, eu comprei ele muito barato. Mas ele é muito caro, entendeu? O outro amplificador, na época, que deve ter sido 2014, 2015, que eu vi, esse amplificador custava $2.600, e aquele Marshall tradicional, que agora chama de Plex, mas no meu tempo a gente chamava ele só de Marshall, porque só tinha ele, né? Então, são as mesmas válvulas de saída e de pré-amplificação. Quer dizer, o timbre Marshall é o mesmo, sacou? Mas a diferença que ele tem 4 pré-amplificadores. Então, esse aqui, vamos dizer, ó, ele é o clean. Cada um tem as equalizações dele, né? Olha só, o volume master, porque esse aqui é o volume de entrada. Quanto mais você arregaça na entrada, mais volume ele vai dar, né? E mais vai saturar, né? Quer dizer, ele aumenta o volume, mas ele é mais para você controlar a saturação. Se você arregaçar mais na entrada, ele distorce mais, vamos, né? Falando na linguagem de botequim. E o volume master, de cada canal tem um master, sacou? Porque aí você regula um para tocar guitarra limpa. Se você apertar aqui, ele já vai entrar com volume regulado. Ele acompanha uma pedaleira, mas isso aí é uma outra aula. Sacou? Então, o primeiro pré é o clean, tá? Aí ele tem esse botão aqui, que ele vai dar 3 regulagens. A verde é a mais limpa. Aí você tem uma meia alaranjada e tem uma vermelha. A vermelha é a mais forte. Então, como esse é o canal clean, eu estou usando uma Strato e está com o Rot Rail aqui atrás, mas a guitarra tem essa chavinha aqui, ó, que eu desligo um coil. E esse picape aqui é aquele Fender que dá aquele som de latinha. Eu acho que deve ser um Texas de Alnico. Esse daqui é aquele, né, de ferrite que todo mundo tem para dar muito volume. Então eu gosto de usar entre o segundo picape e o primeiro. Vocês viram que estava até dando uma chiadinha, parou. Ó aqui. Para isso, ó.
limpinha. Se eu apertar aqui, ó, ele vai pro laranja. Ó. Ele já... E se você apertar mais uma vez, deixa eu ver se ele foi pro vermelho. Foi, porque daqui não tá dando para ver. Ele já fica bem mais ácido, né? Então, esse é o primeiro pré. Todos eles vão fazer isso. Vai ter, ó, volume master, grave, médio e agudo. E tem o da entrada, que é o ganho. Claro, quanto mais abre o ganho, mais o volume fica alto, né? Então tá. Então eu vou passar pro pré de baixo, que já é um crunch. Esse crunch, ó, na primeira regulagem, deixa eu ver o que ele botou aqui. Verde, tá? É a regulagem mais fraca, ó. Já ficou um pouco mais baixo. Eu vou, ó. Mas é um crunch muito suave. Claro que se você pegar isso aqui e arregaçar ele pra cacete, ele vai distorcer, né? Mas você usando nessa regulagem inicial, ele já é um pouco... ele ainda é limpo, né? Agora, é claro que tem uma variação desgraçada, né? Eu vou apertar mais uma vez. Tá lá, laranjinha. Agora você tá vendo que ele já vem ardendo, ó. E no vermelho, né? Esse vermelho aqui, ele já tá crunch, ó. Agora eu vou falar dessa parte aqui, que é o OD1, OD2, ou seja, OD1 ou OD2. O que são esses dois prés? São os prés que são satânicos, são aqueles carregadões. Eu tenho a impressão, no meu caso aqui, que esse OD1 é mais forte que o OD2. Só que, pelo que eu dei uma pesquisada, os prés são iguais. A ideia deles serem iguais, você vai dizer, porra, para que eu vou querer dois prés iguais? É simples. Na verdade, esses são os prés mais usados. Então, o que você faz? Ele tem uma pedaleira, geralmente com a pedaleira esse recurso é melhor, né? Então, é o seguinte, você usa o pré de baixo com uma regulagem e o pré de cima com outra. Vamos dizer, aqui eu estou usando no verde do pré de baixo, quer dizer, que é o crunch mais leve, que é isso aqui. E aí, o de cima, eu tô carregando mais. O que eu vou fazer? Quando eu aperto para ele entrar, olha, ele entra... Até diminuir aqui um pouco. Sacou? Então, eu vou botar no de baixo aqui para ele não ficar fritando tanto. Então, esses prés têm as mesmas coisas. Tem o ganho, né? O volume de entrada, tem o volume master. E aí, nesse de cima, o que eu fiz? Arregacei no pré-amplificador. Que aí ele fica, né, ventando. E o de baixo eu deixei com a regulagem mais leve. O de cima eu deixei na regulagem vermelha. O de baixo eu deixei na verde. Agora, para tocar na maioria dos shows, que não é o show do Led Zeppelin, um negócio super programado e o cacete, tu tocar no botequim aí da vida, no botequim da vida tu não vai ter um Marshall desse, né? Mas tudo bem. Em uma gig qualquer que você faça, que você não precise de um controle tão grande, basta você chegar aqui na hora que você entrar no solo e apertar. Eu também costumo usar esse afinador aqui em cima. Eu tenho também aquele outro afinador da Boss, que é o branquinho de pedal. Mas, cara, a melhor solução para mim foi essa. O cabo, que é esse cabo, ó, tá vendo? Malhadinho aqui que sai daqui, dá a volta, entra aqui
Nesse afinador, a saída dele na entrada do amplificador. Então ele está sempre ligado, olha lá, ó. Viu? Sacou? E aí desafina no meio do negócio. Se o negócio estiver muito brabo, ou você pode desligar aqui o stand-by, ou você pode simplesmente fechar o volume ali do canal que você tá, qualquer coisa dessa, entendeu? Para não ficar afinando guitarra com volume alto na frente do público, que todo bicão que eu conheço costuma fazer isso, entendeu? Essa é a parte desses prés. Agora eu vou falar aqui do gate. O que acontece com esse gate aqui? Cada canal desse aqui, ele tem um gate, porque, ó, você tira a mão, aqui, ó, vou tirar o gate, ó. Isso é uma maravilha. Por que que é uma maravilha? Porque quando você aperta, ele corta toda a ruideira. E aí, você pode reparar, por exemplo, agora eu estou no OD2. Então a regulagem minha aqui é essa aqui, ó, OD2. Você só tira aquela sujeirinha que fica mais baixa, senão você come o som na guitarra, né? Ó, às vezes você pode ser mais abusado e apertar mais um pouco aqui, aí ela fica limpa. Mas já tá comendo um pouco do som. Porra, cara, isso ao vivo, cara, inacreditável. Tu vê uma usina nuclear dessa e você tira a mão da guitarra e ele não dá ruído nenhum. Isso pra mim é uma maravilha, tá? E continuando, eu vou falar agora do master. Isso também pode ser controlado pela pedaleira, mas você também pode controlar na mão. Esse botão escolhe entre o master 1 e 2. Aqui ele é o contrário, não entendo porquê, que na minha cabeça o 1 devia ser aqui e o 2 aqui. Mas tudo bem. Eu tô, ó, esse, ó, master 1. Sacou? Vamos dizer que... Aí quando eu aperto aqui, ó, ele passa pro master 2. O volume é aqui no master 2. O 1, ó. O 1 não está atuando mais. Isso também é útil, mas de acordo com a tua situação, né? Você tem mais recurso, né? Porque no meu tempo a gente tochava o amplificador e na hora que queria cantar, você metia a mão aqui no volume, ó, e fazia isso aqui, ó. Ele abaixa a guitarra e já limpa um pouco aquela saturação pesadona que a gente usa. Entendeu? Que é outra maneira. E você tem um lugar aqui de você ligar o loop de efeito, que eu vou mostrar a parte traseira do amplificador também, que você tem uma entrada e uma saída para o efeito. E também você tem mais dois controles aqui, de presence e de ressonância, que é mais uma equalização que você consegue. O presence, vamos dizer que seria um agudo, mais agudo do que o agudo, né? Que seria o treble, né? E o ressonância é mais ou menos um médio, né? Que também dá uma reforçada no som. Temos aqui o stand-by, claro que todo mundo já conhece, mas não custa falar, que quando você para, você tá gravando e tal, você não deixa ele comendo energia pra caramba, esquentando a válvula pra cacete. Você só desliga aqui. Eu costumo ligar primeiro o power, para depois ligar o stand-by. O stand-by liga o mais B do transformador de saída, que é a alta voltagem que faz com que o bicho funcione, né? Das válvulas de saída, transformador de saída. Então, quando ele está desligado, o amplificador está gelado, né? Quando você para no baile mesmo, em alguma coisa, tu não vai deixar o negócio moendo, aí tu desliga logo aqui. Mas pequenas paradas e tal, como eu estou gravando às vezes, e aí parei de botar a guitarra,
mas dentro de 5 minutos mais ou menos eu já vou voltar, então eu uso aqui o standby. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês puderem me dar uma força, se inscrevam no meu canal, dê joinha, barra limpa, pode escrever amizade, paz e amor, heavy metal, etc. Grande abraço aí para vocês.